Graça e paz, amado irmão, bom dia. Bem-vindos a essa terça-feira, em nome do Senhor Jesus, dia 1º. Aleluia, Deus é bom, Deus é exaltado, Deus é soberano, é o Rei, o juiz sobre todos. Bendito seja o nome do Senhor que te escolheu, que te abençoa, que te guarda, que te prospera, que conserva a vida, o ar que respira. O fôlego da vida é dado por Ele. Deus é bom, Deus cercou você de bondade, Deus escolheu você antes de formar o mundo. Você é filho amado, filha amada de Deus. Ninguém pode remover você, separar você deste amor que não pode ser medido nem definido. Louvado seja Deus, porque Ele te cerca com os seus anjos. Ele dá ordem aos anjos para guardar você em todos os seus caminhos, mesmo que você tenha entrado por caminhos errados, Ele ainda dá ordem aos anjos para guardar você, porque Ele é bom. Mesmo que você esteja em momento de adversidade, Ele preparou uma mesa farta, abundante para você. Ele mesmo te serve, porque Ele é um Deus que serve. Jesus é o Deus servo, aleluia, que nos representa diante do Pai, te dá acesso a todo o trono da graça, a toda a bondade bendita, a todo favor que não merecemos, a história que não pode ser descrita por homem algum. Ele escreveu a seu respeito. Você é, neste amor, mais que vencedor em todas as coisas, em todas as situações. Você é mais que vencedor. A vitória é o seu normal. O trono é o seu lugar. Porque você está em Cristo Jesus. E tudo que Ele é, você é. Tudo que Ele tem, você tem. Tudo que Ele pode realizar, você pode realizar nele. Por isso, você recebe a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida e desfrutar do melhor de Deus em família, na sua casa, abençoando esta geração, até que um dia estaremos diante dele como ele, veremos face a face como ele nos vê, e assim saberemos das coisas que hoje não compreendemos. Bom dia a todos vocês, bom dia Andréia, bom dia Marco, bom dia Teco Kuman, aleluia, graça e paz, Letícia, Cristian Batista, aleluia. Amém, Capinteiro de Capão, Cleonice, Felipe, bom dia, Luciano Berti, bom dia, amém, aleluia, Fones Rema, o Emanuel, aleluia, olá Pati, bom dia Guilherme, aleluia, bendito seja Deus, Diego, bom dia, amém, bom dia, aleluia, glórias a Deus, amém, reforçando o aviso, amém, já vou começar reforçando um aviso, devido, obviamente, à preocupação de alguém não ouvir, não compreender ou não estar informado, nós tivemos que transferir a nossa conferência para 21 de abril, feriado de Tiradentes, sexta-feira, amém, em nome de Jesus. Então, você que fez a sua inscrição, ela já está garantida, amém, para o feriado dia 21, ano que vem, devido ao cenário que estamos enfrentando. Louvado seja Deus. Bom dia, Nili, Sérgio, Samara, amém, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus, amém. Hoje, Salmo 75, o título desse salmo na Bíblia é Deus é juiz, aleluia, Deus é juiz. A Bíblia diz que o Senhor, Jesus, é o soberano dos reis da terra, Ele é Deus, Ele é poderoso, nunca se ausentou do trono, nada escapa do seu cuidado. E aqui um salmo de Asaf, ele começa com louvor ao Senhor, e assim nós devemos entrar nas portas do trono da graça. A Bíblia diz, no Salmo 100, nós chegaremos lá, que há um protocolo de entrada nos céus. Há um protocolo. O protocolo é com ações de graça, louvores e adoração ao nosso Deus. E ele diz, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Amém. Você pode dizer nesta manhã, graças te damos, ó Senhor Deus. Aleluia. Nós invocamos o nome do Senhor. A Bíblia diz que se você invocar o nome do Senhor,
ele te salva. Amém? O Salvador, ele se manifesta na sua vida para salvá-lo de qualquer circunstância quando você invoca o nome dele. Jesus é Deus, é Salvador. Deus é a salvação. Aleluia, louvado seja Deus, não importa a situação que nos cerca, o Senhor é sempre o Salvador, presente, poderoso, que nos carrega no colo se necessário for, mas Ele vai nos tirar da adversidade, porque Ele é bom, amém? E por isso declaramos as tuas maravilhas. Você tem razões para declarar as maravilhas de Deus? Com certeza, muitas delas. Uma que você foi escolhido, amém? Aleluia. E hoje neste salmo eu quero tomar um verso para falar um pouquinho de algo assim meio complicado de se entender. É um assunto que não fecha na teologia, chamado sobre a doutrina da eleição, a predestinação, mas o salmo nos arremete a esta verdade. Eu gostaria de meditar e compartilhar com você. Verso 2 diz: pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Bem, tudo pode mudar, tudo pode passar, tudo é abalável, somente o trono da graça não pode ser abalado, ele permanece para sempre. E se você está no trono da graça e o acesso a esse trono é pela fé, mediante a fé, amém? É falar e crer, crer e falar, segundo as Escrituras, então você também se torna inabalável. Você está no monte que não pode ser abalado, é o monte da justiça em Cristo Jesus, da graça bendita, do amor, aleluia, eterno de Deus por você. Verso 4, o salmista diz: digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Olha lá, arrogante. Toda arrogância será batida, diz a sabedoria de Deus, que o orgulho precede a queda. Se alguém se coloca no monte do orgulho, vai ter uma queda muito grande. Verso 5, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Essa rocha representa Cristo Jesus. Bem, há muitos insolentes, muitas palavras irreverentes, muitas palavras de rebeldia contra o Senhor, mas não é sábio falar contra Deus, não é sábio desafiar o Criador, o soberano, o Deus poderoso. O salmista segue: porque não é do Ocidente, não é do Oriente, perdão, e nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Aleluia, isso é lindo, não? Em outro salmo, Davi diz assim: uns confiam em cavalos, outros confiam nas suas cidades fortificadas, outros confiam na sua riqueza, mas nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, amém? Amém. O cavalo pode se preparar para a batalha, mas a vitória certa vem do Senhor. Amém. E aqui ele diz: não é do Ocidente, não é do Oriente, não é do deserto, não é do Norte, não é do Sul, não é de qualquer lugar que vem o teu auxílio. O teu auxílio vem dos céus. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então é socorro presente para qualquer situação, em qualquer lugar, porque Deus é soberano, Ele é onipresente, está em todos os lugares, por isso o seu socorro é presente. E no verso 7 ele diz: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Essa é uma resposta do Senhor quando o salmista o exultou, o louvou, e o Senhor diz: sim, os ímpios serão abatidos, mas os justos serão exaltados. Amém? Deus te dá força, diz as Escrituras, para produzir riquezas, amém? Produzir riquezas, aleluia, louvado seja Deus. Mas o verso 7, amém, diz: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, aleluia. Bem, existem três verdades, são verdades, que você tem que tentar conciliar nas Escrituras, mas
de alguma maneira, no nosso entendimento, nós não conseguimos conciliar completamente elas. A primeira é a soberania de Deus, a segunda é a misericórdia de Deus, e a terceira é o livre-arbítrio do homem, a escolha do homem. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Jesus diz assim: eu vos escolhi, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Aquele que o Pai enviou a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então veja que Deus escolheu você, Ele predestinou você para a salvação, para ser filho. Amém? Não foi você que escolheu a Deus. Você não escolheu a Deus porque os seus pais escolheram a Deus. Você não escolheu a Deus porque você teve um grande problema na vida e pela dor você veio ao Senhor. Você não escolheu a Deus porque um milagre aconteceu na sua vida ou porque alguém apareceu e te falou de Jesus. Você veio a Deus porque Deus te escolheu. Amém? Deus te escolheu. Aí você pode dizer, bem, eu teria como escapar disso? Não, não teria como escapar disso. Deus predestinou você. Se você pudesse escapar da escolha de Deus, então a sua escolha seria acima da soberania de Deus. Uau, bem, ok. Então, ninguém pode invalidar a soberania de Deus. Se nós tivermos um cadáver há 6, 7 dias, já em putrefação, e tem lá um verme andando dentro dele, comendo as coisas, desculpa o cenário tão, assim, ruim ou extravagante, e esse verme, ele faz uma trajetória que Deus não conhece, esse verme invalidou a soberania de Deus. Se nós tivermos um meteorito perdido, por assim dizer, no espaço, um asteroide, um fragmento de um meteoro, fazendo uma trajetória em bilhões de anos-luz daqui, que nós nem imaginamos e nem a tecnologia alcança esse objeto celeste, e esse meteorito está fazendo uma trajetória que Deus desconhece, então essa pedra, né, meteorito, ele estará acima da soberania de Deus, porque é algo que Deus não está a par, mas isso é impossível, porque todas as coisas estão debaixo da soberania do Deus que é juiz. O Deus que é soberano sobre todos os homens, sobre os reis da terra, sobre o universo, nada escapa do seu controle, nada, tudo está debaixo da soberania de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Esse é o fato, é uma verdade absoluta. Deus é soberano. Quando ele se revelou a Moisés, a Abraão, como El Elyon, o Altíssimo, significa que Deus é o primeiro. O trono de Deus é o centro e o início de todas as coisas no universo. Ninguém está acima de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que Deus, não tendo alguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então Deus não tem ninguém superior a Deus, a Ele. Amém? Ele é o autoexistente. Ele é o soberano. Ele pode todas as coisas que existem porque Ele as permitiu. Tudo que possa existir está debaixo do conhecimento de Deus, da soberania de Deus. Amém? Bem, então quando Deus diz uma palavra na sua palavra, as escrituras não podem falhar. Não podem falhar. Não tem como falhar. Amém? Porque Deus é soberano. Nenhum pensamento de homem, nenhuma intenção de homem poderia invalidar a soberania de Deus. Eu tenho uma mensagem que eu gosto muito de ministrar, ela se chama As Escrituras Não Podem Falhar. Vou criar um livreto sobre essa mensagem. É algo lindo, né? Domingo eu preguei sobre, falando sobre o amor de Deus, sobre a escolha de Deus também, a sua soberania. A Bíblia diz que Jesus estava na cruz e os soldados rasgaram as suas vestes, dividiram em 4 partes, e quando pegaram a túnica de Jesus, eles olharam e não rasgaram, que era uma túnica costurada de cima, embaixo, uma roupa de nobres, então lançaram sortes. Mas a Bíblia diz, para que se cumprisse o que estava escrito por intermédio do profeta Isaías, lançaram sorte sobre as minhas vestes e sobre
Aliás, rasgaram as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Veja, aqueles soldados irados, endemoniados, matando Jesus, amém? Zombando de Jesus, eles tiveram que rasgar as vestes e lançar sorte sobre a túnica. Por quê? Porque estava escrito. As escrituras não podem falhar. Amém? Isso é soberania. Aleluia. Amém? Isso não nos dá um conforto, um chão seguro para andar, um castelo forte para viver? Sim, porque o que está escrito e ninguém muda. Entra geração, sai geração, a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Então é um solo rochoso para você andar. Ele é a rocha. Bem, mas na soberania de Deus, ele permite o livre-arbítrio do homem. Só que o livre-arbítrio do homem está restrito à soberania de Deus. Mas a soberania de Deus não está restrita a nada. Quando Deus fez o homem, ele disse para Adão, coma da árvore da vida, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E deixou Adão escolher, certo? Adão escolheu. Ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, mas Deus não sabia? Claro que ele sabia, porque Jesus é o Cordeiro de Deus antes do mundo ser formado. Então, ele já era Cordeiro, antes da escolha de Adão. Ora, então, se Adão não escolheu porque ele tinha que escolher a árvore errada, então o homem é um robô, o homem está sujeito completamente ao que Deus quer. Não é verdade, porque Jesus disse assim, que venha o teu reino, seja feita na terra a tua vontade como é feita nos céus. Por que Jesus nos ensinou a orar para que a vontade de Deus seja feita aqui como é nos céus? Porque a vontade de Deus não é realizada automaticamente na terra. Mesmo sendo soberano, a vontade dele não é imposta sobre os homens. Por isso que nós precisamos orar, que venha o teu reino. O que é o reino? O reino é o lugar onde a vontade de Deus é feita, amém? Nos céus, a vontade de Deus não é questionada. A única pessoa que questionou a vontade de Deus no céu foi Lúcifer e foi banido do céu. Então no céu não existe questionamento diante da soberania, do amor de Deus. Não existe. O anjo tem liberdade de escolha e eles se escolheram se submeter à vontade de Deus. Mas a terra é o único lugar do universo onde a vontade de Deus é questionada. Onde a vontade de Deus pode ser rejeitada. É o único lugar onde pode existir rebelião contra Deus. Por isso que esse salmo diz, né? Não levanteis altivamente a vossa força, não falem com insolência, não sejam arrogantes, ímpios, não façam isso. Deus é o juiz, ou o soberano. Ele abate alguns e exalta outros. Amém? Isso está na soberania de Deus. Bem, então nós podemos ficar firmes que eu fui escolhido, amém? Se você foi escolhido, isso se chama predestinação, a Bíblia diz que você foi também justificado, você também é glorificado, aleluia. Então todas as coisas já estão consumadas em Cristo Jesus, mas você foi escolhido. Por que eu fui escolhido e o outro não foi escolhido? Não sabemos. É aí que nós não compreendemos, não conseguimos saber, ninguém pode responder isso. Pedro dá a entender que é a presciência de Deus, aquilo que Deus sabe antes. Mas se você colocar a escolha de Deus na dependência de alguém, Deus diz assim, eu escolhi Jacó e me aborreci de Esaú. E Paulo, quando fala isso em Romanos 9, ele diz que os gêmeos eram gêmeos, estavam no ventre da mãe e ninguém tinha escolhido nada, nem tinham nascido, não tinham obra alguma para os qualificar e ele amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Todavia, você não pode negar que Esaú, ele rejeitou o direito de primogenitura, está escrito na Bíblia, ele rejeitou, ele trocou por um prato de comida, ele podia não ter trocado. Mas Deus já tinha escolhido Jacó. Percebe que é difícil conciliar uma coisa com a outra? Aí você fala, então não tem como o homem não escolher. Mas a Bíblia diz que Esaú rejeitou, ele profanou o direito de ser primogênito. Foram escolhas. Rúben escolheu se relacionar com a concubina do pai. Perdeu o direito de primogenitura. Ele escolheu.
Então existe o livre-arbítrio do homem e a soberania de Deus. Amém? Bem, a escolha de Deus, nós não sabemos então qual a base da escolha, a não ser que é a vontade de Deus. Amém? E a vontade de Deus, segundo Paulo fala aos Romanos 8:11, ela está baseada na misericórdia. Então a misericórdia não é um atributo moral de Deus, mas é uma escolha. A Bíblia diz que ele teve misericórdia de alguns, que ele criou o faraó para abatê-lo. Então, Deus é misericordioso com uns e não é misericordioso com os outros. Não adianta o que corre ou o que não corre. O que adianta é Deus ter misericórdia, diz a Bíblia. Bem, mas a misericórdia é uma escolha. Hoje eu escolhi colocar essa camisa azul aqui, tá vendo? Yeshua, esse nome tem poder, aleluia. Eu escolhi pentear o cabelo assim, amém? Cortar o cabelo assim, eu escolhi. A escolha não é um atributo moral, ela está baseada no meu desejo. Então, quando a Bíblia diz que, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a vontade de Deus, ele nos escolheu. Amém? Bem, não sei por quê, mas ele te escolheu a mim. Aleluia, nós devemos celebrar isso, amém? Glórias a Deus. Bem, então nessa misericórdia de Deus, ele escolhe. Deus sempre é justo. Quando Paulo fala sobre isso, ele diz assim, será Deus injusto por ter escolhido alguns e rejeitado os outros? Não, de maneira alguma. Deus não pode ser injusto, nunca, compreende? Deus nunca pode ser injusto, porque justo é um atributo de Deus. Ele é santo, ele é amor, ele é justo. Então Deus concilia o amor, que é ele, e a justiça. É por isso que ele teve que matar o filho que amava. Né? Então imagina um juiz, e aí quem cometeu o crime é o filho. Se o juiz der um jeitinho e livrar o filho da pena de morte, que era, né, o julgamento necessário para o seu filho, ele o faz porque ama o filho. Então ele fala, vou dar um jeito aqui na lei, vou ajustar alguma coisa para ele não morrer. Bem, ele não seria um justo juiz, porque ele foi injusto, porque o filho deveria morrer. Isso em nome do amor. Agora, se ele simplesmente condenar o filho e rejeitar o amor, então ele é um pai desassociado do amor. Deus não pode ser desassociado do amor, porque ele é amor. Então o dilema da cruz é o meu filho que eu amo, mas sobre ele tem que estar o castigo da justiça de Deus. Amém? Então Cristo é a expressão máxima do amor e da justiça. Porque em Cristo Deus, então, colocou todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados e maldições, nós não podemos ser julgados novamente. Por isso que o trono para nós é um trono de graça. Porque toda ira, toda satisfação das exigências do justo Deus caíram sobre Jesus. Amém? E você não pode cobrar uma dívida duas vezes. Se você pagou a conta de luz e alguém vem cobrar você mostra o certificado e fala, ei, peraí, eu já paguei, que você está querendo me cortar a luz? Não pode, amém? Jesus liquidou a dívida, amém? Ninguém pode cobrar uma dívida de você, você é inocentado, amém? Diante do Pai, isso significa justiça, aleluia. Bem, mas o assunto certamente é bem intrigante e é um assunto cheio de graça, de bondade, que mostra esse favor do Pai, amém? Aleluia, a soberania dele, a misericórdia dele e o livre-arbítrio, a escolha humana. Bem, você também não pode negar que existe a escolha humana. Muitas pessoas falam, não, o homem não tem como escolher, ele tem que escolher o que tem que ser escolhido. Mas Paulo diz, Demas escolheu o presente século. Ele me deixou. Tenha Deus misericórdia dele. Ele escolheu. A Bíblia diz que a Faraó endureceu o coração diante dos sinais e prodígios que Moisés fez no Egito. E porque ele endureceu, se você ler Êxodo, você vai ver que ele endureceu, e depois está escrito, e Deus endureceu o coração de Faraó. Então veja, porque Faraó se endureceu, Deus endureceu. Então é muito ruim quando alguém quer conservar uma atitude de um coração duro diante de Deus. É uma pessoa que luta, né, resiste, na verdade, contra as convicções, como o Espírito falou
para Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Não lute, não tenha demandas com Deus. Não tenha demandas com a voz da sua consciência, não tenha demandas no seu coração, mantenha-o puro para que você possa enxergar Deus, para que você possa ter direção de Deus. O seu problema presente, seja de relacionamento, de que sorte for, não permita que ele fira o seu coração, seja livre, porque senão você pode comprometer a sua percepção de Deus. Ele vai abrir portas da fortuna para você. E você tem que escolher a porta certa, amém? Então, que hoje aparentemente é tão grande e dificultoso na sua história, não, é só um degrau para algo muito maior que Deus tem para a sua vida, amém? Aleluia. Bem, isso é lindo, não é lindo? Isso é muito lindo, eu fico empolgado de falar, né, sobre essas coisas da soberania de Deus, ou chamada doutrina da eleição, amém? Louvado seja Deus. Bem, é um texto também, segundo aos Tessalonicenses, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, claramente, a Bíblia diz que Deus te escolheu para a salvação. Amém? Bem, então como nós, cremos segundo as Escrituras, você foi escolhido para a salvação. Mas a salvação é como Deus te matricular numa escola. Passar de ano é ser aprovado nos testes da vida. Passar de ano envolve recompensa. Ninguém será diplomado se não passar de ano. Daí, então, nós somos como um corredor também numa pista, certo? Paulo diz que nós devemos correr de tal maneira que alcancemos o prêmio. Então, você está na pista, você foi inscrito, ninguém pode tirar você dessa pista. Essa é a sua vida. Você foi escolhido para ser salvo. Amém? Você está na salvação. Você entrou na arca, outro exemplo. Ninguém tira você da arca. Foi Deus que fechou a porta da arca. Noé não conseguia abrir a porta, nem foi ele que fechou. Ele não escolheu as pessoas que entraram lá, foi Deus que colocou essas pessoas lá. Amém? Bem, isso é salvação. Todavia, alcançar o prêmio envolve as obras que você realiza. Por isso que Paulo diz que alguns edificam com ouro, prata e pedras preciosas, e outros madeira, palha e feno. O fogo provará o tipo de material que você está construindo. Amém? O seu futuro, a sua eternidade em Cristo Jesus. Essa recompensa do prêmio é o reino milenar de Cristo, são as bodas do Cordeiro, o grande casamento, a grande festa que estaremos participando na eternidade e certamente o nível de glória que você, cada um de nós, teremos, porque uma estrela tem diferente intensidade de esplendor de outra estrela, diz a Bíblia, e nós seremos como estrelas nos céus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Amém. Quero declarar então sobre este dia a soberania de Deus. Soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a nossa terra, sobre a nação, sobre o mundo. Glórias a Deus. A história de Deus não pode ser reescrita, não pode ser alterada. Deus não usa uma borracha. Deus não escreve com lápis. Amém? Mas com tinta indelével. Ninguém pode mudar o que ele já determinou. Ele não se arrepende porque ele não erra. Suas escolhas não são erradas, jamais são. Ele não escolhe baseado no meu comportamento. Senão, a sua soberania estaria sujeita à minha escolha. Ele é soberano. Ele faz isso muito antes. Davi disse, antes que a palavra me chegue na boca, tu já conheces. O Senhor sabe de onde eu vim e para onde eu vou. Antes que o pensamento seja formulado, Deus já o sabe. Amém? Isso é soberania de Deus. Aleluia, amém? Então você não precisa ocultar nada do seu coração para Ele, porque Ele já sabe. Se você estiver em pecado, em erros, e isso tende a afastar você de Deus, não, aproxime-se dele. O seu pecado não te afasta de Deus. Jesus é conhecido como amigo dos pecadores. Ele ama estar perto dos pecadores. Ele ama estender a mão para os pecadores. Ele ama se assentar e comer com os pecadores. Amém?
Aleluia. E você vai encontrar a vida, vai encontrar a água viva que sacia sua sede, o pão dos céus que alimenta você. Isso é poderoso. Aleluia. Celebremos ao Senhor. Amém? O soberano, o grande, o Deus, o digno de glória, digno de tudo, digno de tudo. É o Senhor nosso Deus, nosso Pai. Tu és o soberano, criador, o Deus que não pode ser medido em palavras, não pode ser descrito ou definido. Tu és o soberano. Tudo vem de ti e tudo é para ti. A ti, pois, Senhor, seja a glória pelos séculos dos séculos. Ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente de Deus para dizer o que fazer e como fazer? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Você é para a glória dele. Abraço carinhoso a todos, amém. Não deixe de compartilhar aí, amém, a live. Em nome de Jesus, aleluia. Abraço, até amanhã no nome de Jesus.